O maior problema de quem começa a ganhar dinheiro. Cara, isso é muito interessante. Na verdade, a gente imagina, quando começa a ganhar dinheiro, tem menos problema. Mas na verdade, a gente começa a ter alguns outros problemas que a gente cria a partir do dinheiro. Eu vou tocar em alguns pontos apenas, mas tem vários outros que vão acontecendo. Basicamente, quando você começa a ganhar dinheiro, você começa a ter muito mais oportunidade de fazer novos negócios. Então eu vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei ali a ter um grande aumento financeiro com aplicativos, mentoria e etc., começaram a surgir várias pessoas interessadas com que eu fizesse ou compusesse parte da operação delas, sendo sócio, investidor ou algo do gênero. Enfim, com isso você começa a enxergar o que é oportunidade e o que é oportunismo, né? É uma palavra, ou melhor, são duas palavras que elas, se não muito bem conhecidas por nós, acabam sendo confundidas e, consequentemente, a gente toma péssimas decisões. Bom, basicamente, quando a gente pensa então nesse universo, você vai começar a crescer, você vai ter uma renda, essa renda, ela vai começar a trazer para você oportunidades, e essas oportunidades elas vão ser boas, e aí são oportunidades, ou elas podem distanciar você do teu principal objetivo, e aí vira oportunismo. Então, vamos dar um exemplo meu aqui. Comecei a ter resultados financeiros, etc. Comecei a conhecer pessoas, comecei a ter relevância. Então, chega lá uma pessoa com uma operação que não tem nada a ver com o que eu faço, mas eu tenho uma grande chance de ganhar muito mais dinheiro, complementar ainda mais a renda e etc e tal. Logo, o que acontece na maioria dos casos, por falta de maturidade? A gente quer abraçar esse tipo de operação. E o desfecho de tudo isso, é claro, nós começamos cada vez mais a perder dinheiro. É muito comum que a pessoa comece a ficar deslumbrada com o que está acontecendo, porque ela está ganhando dinheiro e a oportunidade está acontecendo. Mas a maioria é oportunismo. E esse oportunismo, ele te distancia daquilo que você tem feito para ganhar dinheiro e faz com que você aloque energia num novo negócio que provavelmente vai ser suas dificuldades, suas barreiras. E aí você tem meio que duas coisas sendo feitas ao mesmo tempo e nada sendo muito bem feito, tá? Dentro da minha mentoria, na Quad Society, eu chamo isso de princípio da caixa de leite. Então, como funciona? Basicamente, o questionamento ele é muito simples. Quando você aí abre a próxima caixa de leite? Pô, Luiz, isso é óbvio. É quando acaba a primeira, né? Porém, na nossa vida, principalmente profissional, muitas vezes a gente esquece desse simples raciocínio. Então, o cara tá lá, vou dar um exemplo aqui clássico. Tem uma consultoria que cresceu, aí ele ganhava ali seus 8, 10 mil, começa a ganhar 30, 35, 50k ou mais, tá? A gente tem mentorados hoje faturando mais de 230 mil reais no mês, então, enfim. Mas beleza. E ele deslumbra. Aí, de repente, ele fala, cara, tô ganhando bem. Aí vem aquele amigo dele. Ô, irmão, tem como você me ajudar, cara? Eu queria aumentar um pouco o meu resultado e tal. Note, ele não é uma pessoa que faz esse tipo de serviço, né? Às vezes ele até contratou o meu, enfim. E aí ele vai lá e fala bem assim, pô, cara, tá aí, velho. Eu acho que eu posso ganhar dinheiro também ensinando outras pessoas a ganhar dinheiro. Não, legal. Beleza. Aí o que acontece? Esse cara começa a fazer isso e olha uma oportunidade, que é um oportunismo, de ganhar mais dinheiro. Aí ele vai 1, 2, 3, no quinto e fala, caralho, descobri a mina de ouro. Por quê? Tô ganhando dinheiro aqui e ainda tem minha consultoria ganhando aqui. O que vai acontecer? Para esse outro negócio crescer, ele requer energia. E pro teu negócio que você tem hoje continuar crescendo, ele também requer energia, manutenção e etc. Aí ele aloca energia de algo certo por algo que ele tá apostando. Esse algo que ele tá apostando começa a crescer um pouquinho. Esse algo que ele hoje tem como certo estaciona. E isso que cresce um pouquinho começa a gerar demanda, suporte, equipe, etc, etc e tal, que você não consegue crescer uma coisa sem essas questões serem implementadas, e aí ele começa a deixar a desejar aqui. Então a experiência desse cliente que está aqui do outro lado começa a ser um pouco reduzida, e ele começa a tomar ali uns churns, uns cancelamentos, etc. E aí do outro lado, ele começa a ficar o quê? Pô, peraí, cara, e agora para eu crescer mais? Aí ele vai se encontrar no momento onde provavelmente ele vai ganhar 20 a 30 mil reais, só que em vez de estar focado em fazer só uma coisa muito bem feita, ele vai estar fazendo duas mais ou menos, se queimando. Ou seja, se ele focasse só no que de fato ele estava ganhando dinheiro, ele poderia sair dos 20, 30, 40, 50 por mês para 150, 200, 250 e assim por diante. Então assim, essa é uma grande lição que eu passo para vocês que agora começaram a ganhar dinheiro, porque foi o que aconteceu comigo, né? Foi exatamente o que aconteceu comigo. E isso me distanciou tão grandemente do meu foco, do meu objetivo, que eu acredito que eu demorei ali mais de 1 ano e meio para conseguir administrar tudo que eu tinha feito. Porque eu fiz vários movimentos ao mesmo tempo. E eu notei que, cara, com um único movimento muito bem feito e com toda a minha energia nele, eu poderia ganhar muito mais.
Então, fica esse raciocínio, fica essa reflexão para vocês, fica essa mensagem, né? A ideia aqui nesse canal do YouTube é que eu possa passar um pouco de vivências, experiências, apesar de eu não ser um cara muito velho, talvez a lata pareça, mas biologicamente falando, não sou muito velho, eu tenho muita vivência, eu tenho muitas histórias legais que eu quero compartilhar com vocês. Então, lembre-se, muitas vezes na vida vão aparecer oportunidades, mas que na verdade são meros oportunismos. E a gente sempre vai entender o seguinte: se isso aqui tira do meu foco, se isso aqui não me leva onde eu de fato quero chegar, se isso aqui de alguma forma faz com que eu aloque energia para outra coisa e essa outra coisa requeira mais de mim e possivelmente limite o tanto de energia que eu posso colocar no meu principal, cara, não é o momento. Luiz, quer dizer que eu tenho que a vida inteira só fazer uma coisa, só ganhar dinheiro com uma coisa? Cara, não necessariamente. Mas você tem que ter maturidade para você começar outra coisa. Antigamente eu olhava o cara falando bem assim: ah, porque eu tenho 3, 4, 5 empresas. E eu achava o cara assim, pô, genial. Hoje eu olho para isso e eu tenho minhas ressalvas. Ou esse cara é um cara realmente absurdamente fora de série, tem um nível de gestão incrível, né? Enfim, cresceu num exponencial absurdo. Ou esse cara, na verdade, ele tá perdidaço e ele tá com o status de ter várias empresas, mas no final, talvez eu, com uma empresa, fature 2, 3 vezes mais do que ele, tá? Então, pensem muito bem nisso. Às vezes mais vale 50, 100 mil reais, com possibilidade de crescimento ainda mais numa só operação, do que você ter 3, 4 operações, cada uma com 15, 20 mil reais. A gente tem uma cultura, né, que ensina a gente assim, cara, você tem que ter várias fontes de renda, etc e tal. Mas o problema que a gente tem na informação hoje que é passada é que de que forma isso é feito, em que tempo isso é feito, para quem isso faz sentido. Então nem todas as ideias, aquele papo, né, de tipo assim, ah, vale a pena, por exemplo, investir em carteira de crédito. Ah, vale a pena você pegar e fazer loteamento, tá? Cara, várias coisas valem a pena. A pergunta que você tem que fazer é, isso é um oportunismo da minha parte? Vale a pena para mim? É o tempo de eu fazer isso? Então reflita. Mas 99% dos casos, foca no que você é bom, insista no que você é bom e deposite energia nisso. E se tá crescendo, coloque cada vez mais trabalho para crescer mais, sem desviar a atenção. Foco é isso, evitar ruído, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, aquele clássico, né? Dá um like aí pra gente. Valeu!